Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Daniel. Eu quero conversar ainda com você sobre o tema batalha espiritual. Foram dois domingos. Aí no domingo passado o pastor Elisiel esteve aqui e hoje a gente continua. Daniel capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 19. Esses 19 versículos, porque eles não tem como nós separá-los, e nós vamos discorrer sobre o tema essa noite. Por que a minha bênção não chega? Por que a minha bênção ainda não chegou? Daniel capítulo 10, de 1 a 19. Todos que acharam e os que não acharam também, fiquem de pé, em nome de Jesus. Nós passaremos a leitura do texto pela nossa irmã Gabi. Leamos a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 10, do 1 ao 19, amém? No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os braços e os seus pés com cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão que me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e disse-me: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor?
porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse-me: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse-me: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Amém. Convido você a fechar os seus olhos, colocar sua Bíblia aí na sua cadeira e termos um momento de oração, a fim de que essa palavra possa surgir efeito especial dentro de você, a fim de que você tenha compreensão, eu tenha compreensão, e nós falamos apenas aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar nessa noite. Pai querido, nós nos esvaziamos de nós mesmos na esperança de sermos cheios da Tua graça. Espírito Santo, passeia sobre essa igreja. Espírito Santo, ministra a Tua palavra de forma santa, poderosa e verdadeira. Que todo o propósito do qual o Senhor estabeleceu de cumprir aqui nessa noite seja cumprida. E que o príncipe da Pérsia que luta contra nós seja destruído, queimado, desfeito em nome de Jesus. Inunda cada coração, Espírito Santo. Enche cada mente com a Tua palavra, porque a Tua palavra é santa e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, eu dei esse título a essa mensagem porque a minha bênção não vem, ou porque a minha bênção não chegou ainda, porque eu creio que Deus criou você para sermos as pessoas mais abençoadas da face da terra. Eu creio que Deus criou eu e criou você para nós vencermos qualquer barreira. Eu creio que Deus criou eu e criou você não para sofrer um pouco neste mundo, lutar com a vida e morrer, mas eu creio que Deus criou cada um de nós para vivermos uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Eu creio que Deus nos criou para ser uma bênção e uma bênção completa. E aí, você pode olhar para a sua vida nessa noite e dizer: se Deus criou eu para ser tudo isso, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com a minha vida? Porque eu não estou sendo tudo isso. E notem, irmãos e irmãs, quando eu estou falando aqui de bênção, eu não refiro somente à área financeira, eu não refiro somente à prosperidade, mas eu refiro à sua vida como um todo, a sua casa ser um canto ou um recanto de paz, a sua família, os seus filhos serem uma bênção, a sua cidade ser uma bênção e a sua igreja ser uma bênção mais ainda. Porém, irmãos e irmãs, nós temos que pensar em alguns motivos quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que ela não está do jeito que Deus quer. É comum você perguntar para as pessoas: e aí, irmão, como é que vai a sua vida? E ela olhar para você e dizer assim: está indo, pastor, do jeito que Deus quer. Mas será que é do jeito que Deus quer? Ou será que é do jeito que a gente quer? Do jeito que nós queremos? E quando nós também nos propusemos a pensar sobre por que não somos tão abençoados ainda como Deus queria, nós não estamos querendo dizer que nós não temos bênçãos. Mas o que nós queremos dizer é que nós podemos ter muito mais de um Deus que ama
abençoar. Amém, gente? Porque o nosso Deus ama abençoar. E quando nós também nos pensamos nesse texto que nós acabamos de ler, nós queremos entender alguns aspectos muito importantes para a nossa vida, a respeito ainda do tema, a nossa luta contra Satanás e a luta de Satanás contra nós e contra a igreja do Senhor Jesus. Porque há uma luta terrível. E o Daniel, o profeta Daniel, teve uma visão. E neste texto é muito importante notar a intimidade de Daniel com Deus. Se nós fôssemos retroceder um pouquinho e lermos o capítulo 1 de Daniel, 2, o 3, nós vamos ver que Daniel foi levado moço para a Babilônia como exilado, que o rei Nabucodonosor fez todos os decretos. Daniel, se você não negar a Deus, nós jogamos você na cova dos leões. Ele não negou. Se orar, jogamos na fornalha. Jogou na fornalha, ele não negou. Deus salvou da cova dos leões, Deus salvou da fornalha. Daniel era um moço de seus 20 anos, 22 anos, santo, dedicado, homem de oração, homem de intimidade estreita com Deus. E por isso ele teve uma visão. Porque quem anda com Deus, ouve e vê Deus falando. Amém, igreja? E o Daniel era íntimo de Deus. A sua vida na igreja era tão intensa, a sua vida lá fora era tão intensa como sua vida na igreja. Daniel não deixou de orar nem por decreto. Hoje, às vezes nós temos que fazer decreto para as pessoas orarem. Daniel era louco por oração, Daniel tinha paixão, ele se dobrava 3 vezes por dia, com o rosto em terra, e clamava a presença de Deus. Daniel era um apaixonado por oração. A coisa mais importante da igreja é oração. E os cultos de oração, hoje em dia, eles se encontram vazios. Conversando com um amigo pastor de uma igreja de mais ou menos 100, 120 pessoas. Falei, quantas pessoas você tem no culto de oração? 3 ou 4. Isso explica o silêncio de Deus. Porque quando o homem cala, Deus não revela a quem não tem intimidade. Por isso você e eu precisamos ser apaixonados pela oração. Amém, gente? Terça-feira, Tadel e culto de oração. E aí o Daniel teve uma visão. Gostaria de destacar algumas coisas do texto que nós lemos. A primeira delas é: entendeu Daniel o que Deus estava falando. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está entendendo o que Deus está falando com você? Faz a pergunta aí, por favor. Você está entendendo? Às vezes a gente dá uma de João sem braço, né? A gente entende, mas a gente diz, não é comigo. A gente entende, mas a gente faz de conta. Daniel entendeu que Deus estava chamando para um tempo de oração, de intercessão. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de estar dormindo lá no seu quarto, acordar no meio da noite, Deus trazer o nome de uma pessoa para você começar a orar por ela. E os obedientes levantam e se põem de joelhos. Os desobedientes dizem, isso é coisa da minha cabeça, vira para o canto, baba e dorme. Mas os obedientes levantam porque entende que existe uma batalha e que Satanás está querendo ceifar vidas e que Satanás está querendo destruir a igreja. Daniel entendeu que Deus estava chamando ele para uma luta. E aprendemos uma coisa, irmãos: quando Deus está chamando você para uma luta, Ele está chamando você para vencer. Amém? Ele não está chamando você para uma luta para ver o que dá.
Ele não está chamando você para uma luta para ser um derrotado, mas Ele está chamando você para lutar, para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o Daniel entendeu. E o Daniel se colocou na posição. Naquele dia eu fiz um jejum. Durante 3 semanas eu não comi essas comidas boas, carnes. Daniel ficou lá com um pãozinho e água, uma comidinha só para se sustentar. Ficou quietinho na dele. Entrou em posição de guerra, porque Daniel entendeu o toque da marcha. Quando Deus chamou, ele entendeu o que Deus queria. Quantos são os momentos que Deus está chamando você e diz, levanta e vai clamar, levanta e vai, porque existem pessoas sendo perturbadas, porque o demônio trava uma luta contra a cidade de Itapeva, porque o demônio trava uma luta contra o pastor, a sua família, porque o demônio trava uma luta contra a igreja. Nós precisamos entender e dizer, Deus, se é guerra, eu estou dentro para vencer em nome de Jesus. O Daniel entendia o que Deus estava chamando. Irmãos, e aí vem um fato impressionante, que o anjo de Deus aparece a Daniel e diz assim, Daniel, você é um filho amado. Daniel, você é uma bênção. Daniel, você entende o toque da buzina. Daniel, você entende a marcha, você é uma bênção. Você é filho amado do Senhor. Irmãos e irmãs, que coisa gostosa é ouvir esse elogio de Deus. Imagina que você escuta Deus falando no seu coração. Ei, irmã fulana, ei, irmão fulano, você é meu amado. Você é importante, você é uma bênção. Não deixa que tudo que está acontecendo na sua vida interfira na sua história, porque você é meu. Eu te gerei, eu te chamei, eu te amei e eu te sustentei até agora. Que delícia você ouvir elogio de Deus, pois o elogio de Deus não é falso. Os homens, eles podem fazer elogios, eles podem dizer coisas tão bonitas, escrever palavras, escrever poesias, escrever lindas histórias, e ser tudo falsidade. Porque uma pessoa que não conhece a Jesus, ela tem tendência a ser falsa. Ela pode dizer uma coisa da boca para fora e por dentro ela está sentindo outra. Mas quando Jesus diz, Daniel, você é meu filho amado, que delícia foi, porque havia verdade. Tomara que Deus diga de você e de mim, vocês são filhos amados meus. E Deus fala para Daniel, Daniel, escuta aqui, meu filho, desde a primeira vez que você se dobrou, se curvou diante de mim, para orar, para buscar entendimento, eu ouvi a tua oração. As suas orações não perderam-se no tempo. As suas orações não foram tempo perdido, não foram lágrimas choradas em vão. Eu ouvi as suas orações, Daniel. Porém, quando eu vim entregar a bênção para você, o príncipe da Pérsia me resistiu. O príncipe da Pérsia aqui significa Satanás. Ele luta de todas as maneiras para atrasar a bênção de Deus na sua vida. A estratégia é mais ou menos assim, queridos. O diabo não pode roubar a bênção que Deus tem para você. Se você se colocar em combate, é claro. Quem crê nisso, diga amém. Se você se colocar em combate, o diabo não pode roubar a tua bênção. Ponto. Mas o diabo pode atrasá-la. Sabe por quê? Porque se ele atrasar, você pode desistir. Você pode dizer assim, Deus esqueceu de mim.
Deus não se importa comigo, estou jogado ao léu, estou aí de qualquer jeito, Deus não se importa comigo. Você diz, a estratégia do diabo ela é muito simples, mas muito perigosa para nós crentes. Porque nós temos um problema muito sério em esperar o tempo de Deus. Nós não gostamos de esperar. Eu acho que nenhum de nós. Alguns mais, outros menos. Mas nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar o tempo certo de Deus. Nós não gostamos de esperar as pequenas coisas. Você quer ver o pastor Enoque bravo? Eu chegar num restaurante e demorar para sair comida, né, Gabi? Gabi até já me conhece, eu fico cutucando ela, eu levanto. Cadê a comida, né? Já está vindo, mas você pediu mesmo? Pedi. Agora, coisa simples, né? Comida. Agora imagina assim, esperar o tempo de Deus para a sua vida. E a estratégia do diabo é, vamos enrolar, vamos lutar. E olha, irmãos, houve uma luta no céu. Nós aprendemos a semana retrasada que o diabo tem um reino organizado, ele tem príncipes, demônios que agem em território. E era exatamente aquilo que aconteceu com Daniel. Que Deus queria entregar uma bênção tremenda para ele. E foi preciso chamar lá o Miguel para pelejar contra esse anjo. É mais ou menos assim, Deus doido para abençoar Daniel e o inimigo aqui cercando, Deus ia para lá, o anjo de Deus ia para lá, o demônio vinha e cercava, e Daniel em combate. Esse é o segredo, porque se o anjo do diabo quer cercar a bênção de Deus, nós temos que estar em combate. Se Daniel tivesse dormindo eternamente em berço esplêndido, ele tinha perdido sua bênção. Mas o Daniel tinha nele um espírito de guerreiro. Daniel tinha nele um espírito de dizer, eu não vou perder a minha bênção. Você sabe que o maior triunfo de Deus é ver você feliz e abençoado. O maior trunfo do diabo é ver você, se tem uma coisa que o diabo gosta, é crente murmurador. Uma coisa é você lamentar. A lamentação é bíblica. Tanto que tem um livro escrito, Lamentações de Jeremias. Lamentar não há problema. Agora murmurar e dizer assim, Deus não tem poder. Deus não faz porque não tem poder. Uma coisa que o diabo adora é ver esse tipo de coisa. Não, Deus não fez, não conseguiu fazer, não se importa comigo. Então lá está o Daniel buscando, orando. E o anjo da Pérsia lutando para que a bênção de Deus não chegue na vida dele. Irmãos e irmãs, com certeza, há anjos do império das trevas lutando para que a bênção de Deus não chegue sobre a sua vida. Essa não é uma palavra de ameaça, mas é uma palavra para que você e eu possamos nos levantar e sermos pessoas de oração. Essa é uma palavra que eu e você precisamos de despertamento. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem choro, muitas vezes não há vitória sem muita luta. Eu não tenho dúvidas de que o império das trevas luta para retardar a bênção que Deus está por fazer nessa igreja. Eu não tenho dúvida. E eu creio que você também. Porque se ele retardar, ele ganha tempo. E a estratégia do diabo é te vencer pelo cansaço.
De vez em quando eu escuto um crente dizer assim, faz 1 ano que eu estou orando pela causa, lá pastor, não sai nada. Aí eu fico imaginando se o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos. A estratégia do diabo é sempre a mesma. Vamos lutar. Faz 2 anos que nós estamos na igreja, tem o grupo X de pessoa, o louvor, a ministério de oração, pastor. Ele quer te vencer pelo cansaço. Mas eu quero te dar 2 notícias. A primeira delas é que você, talvez 3, a primeira delas é que você tem um inimigo que está cercando a tua bênção. E está mesmo. A sua bênção pessoal e a bênção da sua igreja. A segunda notícia que eu quero dar para você é: se coloque em atitude de oração. Porque você não pode deixar o ladrão roubar sua casa e você permanecer de braços cruzados. Eu não creio que nós, por mais sangue frios que possamos ser, se a gente vê o ladrão roubando a nossa casa, a gente vai para cima dele. Eu não creio que a gente vai ficar assim: opa, o ladrão está roubando sua casa, você lá tranquilo, tomando sua aguinha com gás, deitado no sofá. Deixa que rouba, está tudo bem. Amanhã eu vou lá na Ferreira Móveis e compro outros móveis. Deixa que leva, não tem problema não. Eu creio que você não pensa assim. Eu creio que você defenda o que é seu. E a terceira notícia que eu quero dar para você, e acho que a mais espetacular de todas, é: com oração, com jejum, com fé, o príncipe da Pérsia cairá e a bênção de Deus chegará sobre a tua vida. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? A bênção dele chegará sobre a tua vida. Aleluia! A bênção do Senhor chegará sobre ti. Essa foi a palavra de Daniel, e a palavra que o anjo diz a Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se curvou, há uma luta intensa, o diabo está fazendo de tudo para você não ser abençoado, mas como você não foi um crente que ficou deitado lá, que nem veio ao culto, que não estava nem aí com a hora do Brasil, como você se levantou, como você lutou, chegou a tua bênção, e o príncipe da Pérsia e o príncipe das trevas caiu por terra em nome de Jesus. Assim será na sua vida em nome de Jesus. Não desista. Não deixe vencer-se pelo cansaço, pela suposta demora, porque o que Deus não fez em 1 ano na sua vida, o que Deus não fez em 30 anos na sua vida, Ele é capaz de fazer em 5 minutos, ao longo da sua história, tudo o que Ele não fez, porque não era o tempo. Irmãos, o tempo é uma coisa séria. Vou fazer 32 anos agora, dia 31 de outubro. Eu fico pensando na história dessa igreja. E fico pensando em grandes avivalistas. Outro dia aqui eu falei do homem que orou 30 anos pelo avivamento nas tribos lá dos índios, pele vermelhas. E acho que mais de 100 mil índios. Em 1 ano, 100 mil se converteram a Deus. Em 1 ano. Deus é Senhor do tempo. Não é o tempo que é Senhor de Deus. Deus é Senhor do tempo. Você pode olhar para essa igreja aqui, acho que vai fazer 29 anos, se a memória não me trair agora em novembro, 29 anos. Você pode olhar para essa igreja aqui, 29 anos. Tudo que ela não teve em 29 anos, ela pode ter em 1 dia, se Deus assim quiser. Mas o príncipe que cerca essa cidade, e ele precisa ser derrotado, porque Deus tem uma chuva para cair nesse lugar, uma chuva de bênção.
Você está entendendo que você precisa cair em oração, né, meu irmão, minha irmã? Você está entendendo que o segredo é esse, né? Você está entendendo que você vai ter que melhorar a sua vida de oração, que você vai ter que aumentar a sua vida de oração. Eu não sou pastor que dá indireta, não. Porque Deus não dá indireta. A música que o Cícero cantou, Deus não manda papagaio, Deus manda pregador. É, Cícero? Deus manda pregador. Você está entendendo que você tem que dobrar o seu tempo de oração para mergulhar em águas profundas. Irmãos, eu já, como eu dizia, eu vou fazer 32 e às vezes eu fico pensando assim, Deus, já foi a metade do meu ministério. Ou uma boa parte dela, porque com 70 a gente tem que se aposentar. Então eu estou dizendo para Deus o seguinte, aí Deus fala comigo assim, em 1 hora eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu não fiz ao longo de 20 ou 30 anos. E eu olhando para Daniel eu percebo isso. Combate o príncipe da Pérsia. Irmãos, a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra o diabo que às vezes age nas pessoas. Daniel entendeu. E Daniel, quando tem a visão, quando Deus fala com ele face a face, ele vai desmaiando, ele desmaia mesmo, ele sai de si. E Deus pega nas mãos de Daniel, levanta-o e volta a dizer para ele, Daniel, fortaleça, porque eu tenho uma grande obra para fazer através de você. E Deus está mandando dizer para pessoas aqui nessa noite, você sabe que é para você. Fortalece, porque eu ainda tenho muito que fazer através da sua vida. Não pare. Não se entregue. Não desista. É só o começo do que eu vou fazer. É só o começo. Não pare, não pare, não pare. O príncipe da Pérsia vai cair. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos guerra espiritual, você imagina talvez aí um campeonato de futebol, onde de repente o jogo está 3-1 para o diabo. Imaginar assim, diabo 3, Jesus 1, e Jesus empata esse jogo lá na prorrogação, e nos pênaltis, Jesus ganha. Isso é fantasia. O diabo é um inimigo perigosíssimo, sim. Mas Jesus nunca perdeu uma para ele. Nunca perdeu uma para ele. Nunca. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós não queremos que você ande por aí espantado, com medo. Ah, o diabo vai me matar, o diabo vai fazer aquilo, o diabo vai fazer... Se você estiver com Deus, o diabo vai ser derrotado na sua vida. E Deus, quando quer, permite até as coisas que o diabo faz para te levar a um nível mais profundo com Jesus. Eu ouvi uma historinha certa vez num livro de um pastor lá de Minas, que eu achei muito interessante. Ele disse que havia uma senhorinha muito pobre, mas essa senhorinha tinha uma fé em Deus. Uma fé em Deus, Claudine, que era coisa fora do comum. Espetacular a fé dessa senhora. Mas pobre, 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 pobre. E aí, um ateu falou, vou fazer uma sacanagem para essa senhora. Eu vou mandar uma cesta básica caprichada para ela e dizer que o destinatário foi o diabo. Essa senhorinha é muito crente, eu quero ver se ela vai receber comida do diabo. Aí ele fez a melhor cesta básica que ele podia, colocou lá panetone, colocou frango, uma cesta natalina, né? Feijão, arroz, macarrão, tudo que você puder imaginar lá de bom, o rapaz colocou.
chegou na casa da senhorinha lá, o empregado dele chegou na casa da senhorinha e falou, vou entregar para a senhora. Ela nem sabia ler. Ela falou, viu, mas quem que mandou isso aqui? Tem um papelzinho colado aqui, quem mandou isso aqui? Olha, senhora, quem mandou isso aí para a senhora foi o diabo. A senhora vai aceitar? A senhorinha virou e falou assim, não, fica tranquilo, filha. Filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Pode deixar a cesta básica aqui, ué. Pode deixar aqui. Tem problema não? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Não é? É providência de Deus nas nossas vidas. Quando eu li essa historinha, eu me recordei de uma passagem de Machado de Assis no seu livro, que ele diz que é conto, isso é causo, né? Diz que Jesus era carpinteiro, e Jesus fez o serrote. Aí só que o serrote não tinha dente ainda, era liso. E Jesus sofria para cortar as madeiras. Aí deixou a serra lá à noite para dormir. O diabo veio e falou, vou estragar a invenção de Jesus. Aí pegou o serrote, fez dente, um para lá, outro para cá. O serrote ficou uma beleza. Então, quer dizer, até quando o diabo tenta interferir em Deus para estragar o plano de Deus, ele acaba ajudando ainda o que Deus tem para fazer na sua vida. Essas histórias revelam, irmãos, duas histórias bobinhas. Uma delas, caso real, segundo o pastor lá de Minas, pastor Moisés, isso aconteceu mesmo numa cidadezinha do interior de Minas. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Porém, você tem que ser um guerreiro, uma guerreira. Eu honestamente, irmãos e irmãs, eu não sabia para onde Deus ia levar-nos com esse sermão. Mas eu sinto de Deus que nós temos que entrar em posição de guerra. Mas não para ver o que vai dar, para ganhar. Porque se for para entrar em guerra para ver o que vai dar, é melhor não entrar. Se for entrar em guerra para ver se Deus funciona mesmo, cai fora. Entrar para vencer em nome de Jesus. Entrar porque Deus é com você, meu irmão. Entrar porque toda essa maldade que o diabo está tentando fazer com você, que você desista da sua bênção, que você desista dessa igreja, que você desista disso, daquilo, daquilo outro, você vai ver, historinha da senhorinha lá. Quando Deus manda, até o diabo obedece. A gente precisa confiar na providência de Deus. E aí o anjo disse para Daniel, Daniel, levanta, que eu tenho uma grande obra para você, na sua vida. E o príncipe da Pérsia foi derrotado. Irmãos, irmãs, deixa o pastor Enoque alertar você. Você tem um inimigo que quer te ver numa pindaíba desgraçada. Tá? Não sejamos ignorantes. Você tem um Deus que quer te ver comendo o melhor dessa terra. Qual é a sua escolha? Aí você vai dizer, eu nem vou perguntar, porque vocês não são bobos. Vocês vão dizer, a minha escolha é Deus, pastor. Eu diria quase amém. Mas eu vou substituir a palavra Deus aqui pela palavra, a minha escolha é intercessão, pastor. Porque se eu escolher intercessão, eu escolho a vitória de Deus. Porque se eu escolher intercessão, eu verei o livramento de Deus. Porque se eu escolher intercessão, eu verei o milagre de Deus na minha vida. Irmãos e irmãs, guerreiros e guerreiras do Senhor, quero olhar para vocês hoje como soldados do Senhor Jesus. Quero olhar para você como guerreiro e guerreira do Senhor Jesus. O príncipe da Pérsia vai cair e a chuva de Deus vai vir sobre a sua vida. Ore, ore e ore. Busque, clame, fale com Deus, fortaleça. Há uma luta visível contra a igreja metodista em Itapeva, mas o príncipe vai cair, porque aqui reina o rei, e aonde reina o rei,
o príncipe não tem vez. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que você seja um intercessor, uma intercessora. Eu queria convidar você que vai ser um soldado comigo nessa batalha, a vir ao altar. Eu queria orar junto com você. Vem cá, por favor. Queria pedir para todas as pessoas do Ministério de Intercessão intercedesse por vocês. Depois que acabar, me avisa. Pode pôr uma musiquinha aí, Maiara, para nós, baixinha aí, por favor. Queria orar por você. Soldados, soldadas do Senhor. Os intercessores podem começar a interceder, mas interceder com fé, interceder com ousadia. Quem é do Ministério de Oração aí, começa a orar. Começa a clamar pela vida da tua igreja. Começa a clamar pela queda do príncipe da Pérsia. Começa a clamar por tudo aquilo que tem afastado a sua bênção. Há uma luta no céu. Há uma luta dos poderes do inferno. Há uma luta do diabo para que você não seja uma bênção. Há uma luta para que você se sinta cansado, cansada e desista. Mas clame a ajuda do anjo de Deus, porque Miguel veio e Miguel derrotou o príncipe da Pérsia. E Miguel estabeleceu ali a vitória, o reino de Deus na sua casa, na sua vida. Clame, meu Pai, toda a potestade, todo principado, toda perturbação, toda amarração de Satanás, nós ordenamos fora deste lugar, desta cidade, destas vidas, em nome de Jesus. Que a tua bênção chegue sobre nós, que a tua bênção chegue sobre a nossa casa, que a tua bênção chegue sobre a nossa família, que a tua bênção seja derramada, Senhor. Oh Espírito Santo, que ninguém venha desistir, que toda prisão, que toda cadeia, que toda opressão vá embora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqui quem reina é o Rei dos Reis. Aqui quem reina é o Senhor dos Senhores. O império das trevas não pode vencer nesse lugar, ó Pai, porque Tu estás conosco, Senhor. Porque o Senhor é Deus santo, fiel, que peleja pelo seu povo, e o Senhor está pelejando por nós, e isso nos garante a vitória, e isso nos dá a certeza da vitória, Senhor. O príncipe das trevas tem que cair, Senhor, para que reine o príncipe do céu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor sobre a nossa casa, o Senhor sobre a nossa família, o Senhor sobre a nossa história. Oh Pai, venha sobre nós. Oh Santo Espírito de Deus. Clame, irmão, clame. Clame pela queda do príncipe das trevas. Há uma bênção de Deus para a sua vida. Há uma bênção de Deus para a sua casa.
Há uma bênção tremenda de Deus para a sua igreja. E nós mandamos embora em nome de Jesus todo príncipe das trevas que está cercando a bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas igrejas, sobre nossa família, sobre tudo que é nosso. Nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, peleja por nós, ordena a tua bênção sobre nós, ordena a tua bênção sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, venha sobre o teu povo, todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus verdadeiro, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que batiza. No Espírito Santo, dê vitória para o teu povo, dê vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Desça sobre nós, ó Deus. Toda cerca do diabo seja quebrada em nome de Jesus. Todo muro seja removido em nome de Jesus. Todo muro colocado pelo diabo para separar você da bênção de Deus. Assim, Deus, como as muralhas de Jericó foram derribadas, assim como as muralhas de Jericó caíram, assim como elas se despedaçaram, porque o povo gritou, assim também nessa noite as muralhas caíram. Todo muro que separa você da sua bênção, todo muro, toda cerca que o diabo fez para roubar a tua bênção, decretamos e ordenamos: caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo que não provém do Senhor, ó Pai, destrava, Senhor, porque é uma promessa tua sobre nós. Destrava, Deus, arrebenta as cordas, destrói os muros, quebra as fortalezas. Você que há tanto tempo tem orado e a sua bênção não tem chegado, é um muro do diabo que foi construído sobre a sua vida. Mas se você interceder, o muro vai cair em nome de Jesus. É no teu nome, Pai. É somente pelo teu nome. É somente pelo nome de Jesus. É somente, Pai. É somente pelo teu nome, Deus. É somente pelo teu nome, Pai. Que caiam os muros, ó Deus. Ah, Pai, diga a essas pessoas, Deus, diga a essas pessoas, Deus, que o muro caiu, que nada mais impede a tua bênção, Senhor, que nada mais
que nada mais impeça a tua bênção. Os muros caíram nessa noite. O príncipe da Pérsia foi derrotado. E venha sobre a sua vida um tempo de bênção, um tempo de alegria. E você que crê nessa palavra, pode aplaudir a Jesus Cristo, pode dar glória a Deus, pode abençoar a sua casa, pode abençoar a sua família, pode celebrar, pode dançar, porque o tempo de Deus vem sobre ti, o tempo de Deus vem sobre a sua casa, o tempo novo sobre a igreja, um tempo novo nós profetizamos, que a mão de Deus está sobre nós, sem impedimento do diabo, em nome de Jesus, que a igreja triunfante do Senhor milite e vença em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Glória a Deus!